Deus não se esqueceu de você. Ele está te preparando para viver algo que olhos humanos não conseguem ver. Então levanta a cabeça, porque o que Ele prometeu vai cumprir. Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé e ir ao texto, Gênesis 24. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Enquanto os irmãos procuram, eu também quero deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus pela oportunidade que Deus me concede de retornar a esta casa de oração. Eu sou grato a Deus porque para mim é um privilégio estar aqui. Eu falo isso de coração, em primeiro lugar, porque tinha tanta pessoa que Deus poderia usar nesta noite, ou o ministério apontar tantas pessoas, e aprove a Deus de escolher a gente. Sou grato a Deus por isso. Muito obrigado. E eu trago saudações da minha família. Ainda quero trazer a minha esposa nessa cidade e nesta casa de oração. E eu vou trazê-la em nome de Jesus. Só que como eu vim muito cedo, vim antes do meio da semana, as crianças na escola, não foi possível, mas Deus vai preparar esta oportunidade. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor. Muito obrigado, pastor. Eu quero dizer para o senhor que tem pessoas em Catanduva que eu quero crer que aqui na terra o senhor nunca vai conhecer. Mas nós colocamos a igreja em oração pelo senhor. Oraram pelo senhor. Na eternidade, os irmãos vão se conhecer. Eu tenho certeza disso. Eu não sei quem é que me respondia, mas eu mandava mensagem no telefone do senhor. Não sei se era a nossa missionária Patrícia, mas alguém me respondia no contato do senhor. Não sei quem foi, mas se eu fui pessoa que foi inoportuno, peço desculpa, mas como a gente pedia para os irmãos orar, os irmãos cobravam a gente todo o culto. Pastor, e o pastor? Pastor, e o pastor? Então eu tinha que saber como é que estava o pastor. E eu louvo a Deus pela vitória que Deus lhe deu. O senhor é um amigo que Deus me deu. Eu estou falando isso para o senhor sem demagogia, porque nem daqui eu sou e sou de muito longe. Mas nas caminhadas, a gente andando bastante, eu prego desde os 14, irmãos. Se Jesus não voltar, agora no começo do ano eu faço 44. 30 anos que eu viajo pregando a palavra de Deus. Se fosse profissão, já estava para dar entrada na aposentadoria. Mas como é vocação, eu vou até o arrebatamento. E uma das coisas que eu quero preservar são as amizades. E essa igreja é uma igreja que eu trago no meu coração. Deus abençoe, viu, pastor? Deus abençoe a sua companheira, ao plenário, aos obreiros, a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe o prefeito desta cidade. Verso de número 1 do capítulo de número 24, está escrito assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que ele possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar-te pelo Senhor, Deus dos céus, Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio do qual eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí você vai tomar mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra da onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças lá tornar meu filho, porque o Senhor, Deus do céu, a quem me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei a esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. E se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse teu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro, e faz-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta terra, eles saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser: Abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos seus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao seu senhor. Verso 15:
E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, com a mulher de Naor, irmão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Amém. Tome assento em nome de Jesus. Obrigado. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia, eu gosto como o escritor vai narrar esse texto, se bem que nós lemos até o verso de número 15, e o capítulo vai até o verso de número 67, mas eu tenho para mim que até o verso de número 15 estão os principais personagens desse texto. Até o verso de número 67 vai entrar mais pessoas, mas para mim os principais personagens do texto está até o verso de número 15. E eu gosto de como começa a narrar o texto, o escritor, como ele começa a narrar o verso de número 24. E era Abraão já velho, adiantado em idade, mas o Senhor o havia abençoado em tudo. Só para você entender, irmão, a profundidade dessa frase, que parece tão pouca, mas a profundidade desta frase. Quando Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, Abraão tem 75 anos. Quando Isaac nasce no capítulo de número 21, a Bíblia vai dizer que Abraão já está com 100 anos. No capítulo de número 24, vai dizer que Isaac tem 40 anos. Ou seja, se quando ele nasceu o pai tinha 100, hoje ele tem 40, é sinal que o pai tinha 140 anos. Quando Deus chama Abraão e lhe faz umas promessas, ele tinha 75. De 75 para 140, 65 anos se passou. E aqui é que eu quero dizer aos irmãos, 65 anos se passou, mas a palavra de Deus não caiu uma por terra. O que Deus falou, Deus cumpriu na risca. E só para você desentalar um glória, não é na tua vida que Deus vai deixar de cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. O tempo pode passar, mas se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aqui tem 4 personagens até o verso de número 15. A Bíblia vai falar de Abraão, que é o pai. A Bíblia vai falar de Isaac, que é o filho. Vai falar de Eliezer, que é o mordomo. E vai falar de Rebeca, que era a noiva que estava sendo procurada para o Isaac, filho de Abraão. A Bíblia vai dizer, enfim, desses 4, até o verso de número 15. Mas o detentor da promessa aqui era Abraão. Abraão era o detentor da promessa. Abraão que ganhou o título de pai da fé. Foi Abraão que ganhou o título de amigo de Deus. Ele era o detentor da promessa. E eu quero começar minha fala dizendo que graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa. Porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir, tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. O homem pode prometer, mas não pode cumprir. Mas se Deus prometer, pode dar glória, porque Ele vai cumprir. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Abraão tem 75 anos, só para você entender por que eu disse que graças a Deus foi Deus quem prometeu. Porque Abraão está com 75 anos no capítulo 12. Deus, quando chama Abraão, Deus lhe faz algumas promessas, eu quero enfatizar 2. Primeiro, Deus falou assim: Abraão, eu vou te dar uma terra, escritura lavrada, é para você que eu vou dar a terra. Segundo, a tua semente, a tua geração vai crescer de forma tremenda, que se você conseguir contar as estrelas do céu, tu vai conseguir contar teus descendentes. Se você conseguir contar a areia que está na beira da praia, tu vai conseguir contar teus descendentes. Então é por isso que eu estou te dando a terra, porque eu vou fazer a tua semente crescer, e eles não vão ficar sem endereço, eu vou dar o endereço. E eu disse que graças a Deus que foi Deus quem prometeu, porque para esse homem só Deus podia cumprir. Por quê, pastor? Porque no capítulo 12 ele tem 75 anos. E no capítulo 11, verso 30, vai dizer que Sara era estéril, a mulher dele. Olha como o currículo dele era difícil, meu irmão. Capítulo 11, 30, casado com uma mulher estéril. Capítulo de número 12, ele tem 75 anos. Mas Deus chega na porta da tenda dele dizendo: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vem comigo com uma terra que eu vou te mostrar. Para onde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. O que tem na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Aonde é a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Não tinha GPS, mas tinha a voz de Deus dizendo: vem comigo que eu vou te mostrar. Ele acredita na voz e ele sai. Só que ele leva Ló. Não era para ele levar Ló. Deus falou: você vai sair da casa do teu pai, do meio da tua parentela e do meio dessa terra. Mas ele quis levar Ló. Só que o texto vai dizer que as bênçãos de Deus eram tão grandes na vida de Abraão, que quem andou com ele foi abençoado. No caso, Ló. As bênçãos respingavam, meu irmão, porque o ditado é claro: me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Ele andando, Abraão andando com Ló, Ló andando com Abraão, começou a ser abençoado. Mas Deus não quis essa aliança.
Não me pergunte por que Deus não quis. Tem coisas que Deus nunca vai explicar. Mas toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista, e no meu ponto de vista, eu acho que tem duas razões porque Deus não quis Abraão com Ló. Primeiro, Ló era egoísta. E tem gente que só vai te tratar pelo que você tem, não pelo que você é. Tem gente que é interesseiro, meu irmão. Tem gente que vai te cumprimentar pelo que você tem para oferecer, não pelo que você é. Tanto é, meu irmão, que ele foi tão egoísta que quando o tio falou para ele: vê para que banda que tu vai, que eu vou sentido contrário, porque Deus não nos quer mais nós juntos. Ele poderia ter dito: tio, eu só tenho porque eu estou contigo. Eu vou dobrar o joelho aqui no teu pé, tu coloca a mão na minha cabeça, me libera uma bênção, e aonde o Senhor me mandar, a bênção é tão grande contigo, que para onde tu me mandar, eu sei que eu vou prosperar. Mas ele olhou e falou: não, meu tio que se vire. Ele olhou para as bandas de Sodoma e Gomorra e disse: é para lá que eu vou. Pastos verdejantes, árvores frondosas, disse: para guardar o meu gado, é para lá que eu vou. Ô Ló, mas teu tio é velho. Não é melhor você deixar teu tio escolher, você é mais novo, tu tem mais força? Não, ele deixou eu escolher, ele que se vire. Só que tem uma coisa, ele andava por vista, e Deus chamou Abraão para andar por fé. Para mim é o segundo ponto. Quem Deus chamou para andar por fé não combina com quem anda por vista, meu irmão. Quem anda por vista critica, quem anda por vista murmura, quem anda por vista não tem o que acrescentar. Deus chamou Abraão para andar por fé, e quem anda por vista lá na frente vai ter que correr para não morrer, ao ponto de deixar a mulher dele transformada numa estátua de sal. Agora, quando ele levanta o acampamento e se distancia de Abraão, Abraão levanta, Deus chega. E Deus pergunta para ele: para onde que tu vai, Abraão? Eu estou procurando a terra que tu me convidou para me achá-la. Deus disse: olha debaixo do teu pé. Aqui é a terra, mas aqui é seco, mas aqui é a terra. Aqui é árido, mas aqui que eu te prometi. Mas aqui não tem água, mas é aqui que eu te prometi. Lá tem árvore frondosa, aqui não tem, mas é aqui que eu te coloquei. Ô glória! Ô Abraão, a promessa está na vida de quem? De Ló ou da sua? Não, o Senhor convidou eu e fez a promessa para mim. Então, se tu tem promessa, pode descer a enxada na terra, que a terra pode ser seca, mas eu vou brotar água nesse deserto. Daí eu dava um glória melhor do que esse. Deus vai fazer brotar água nesse deserto. Mas vamos para o texto, por causa do horário, irmão. Capítulo de número 15, Abraão já não tem mais 75, ele está com 86. 11 anos se passaram. Ele tinha promessa, mas não tinha realidade. Ele tinha nome, mas não tinha herdeiro. Ao ponto dele achar que o herdeiro seria Eliezer, que é esse do capítulo 24. Capítulo de número 16, Sara tem uma ideia catastrófica. Sara chama Abraão e diz: Abraão, vem cá. Deixa eu parafrasear, meu irmão. A Bíblia é muito profunda, minha mente é muito rasa, só para tu entender minha linha de raciocínio. Quem sabe Sara chegou em Abraão e falou: Abraão, vamos conversar nós dois aqui. Quando Deus falou que tu ia ser pai, ele falou que eu ia ser mãe? Não, ele não falou de você não, ele só falou comigo mesmo. Então está explicado, Abraão. Você falou para ele que eu era estéril, ele não perguntou, então está aí, por isso que não acontece. Vamos dar uma mãozinha para Jeová? Vamos ajudar Jeová a cumprir a promessa? Porque está difícil para Jeová cumprir, hein? Se tu tivesse falado para ele que eu era estéril, talvez ele tinha te arrumado outra mulher. Mas você não falou, então não sou eu que vou ser mãe. Ele falou que tu vai ser pai, mas não falou que eu vou ser mãe. Vamos ajudar Deus a fazer o negócio acontecer? Coabite com Agar, a escrava. Ela é tua, a lei permite. Vamos ajudar Deus a cumprir logo essa promessa. Ele ouviu a voz de Sara. O texto vai dizer que ele chama Agar e ele coabita com Agar, nasce Ismael. Capítulo de número 17, Deus resolve visitar ele de novo. Eu quero crer que a visita de Deus, irmãos, ou demorava, ou quando Deus visitava, Deus não entrava muito nesse assunto, não. Por quê? Porque no capítulo de número 16, ele ouve Sara e coabita com Agar. Capítulo de número 17, quando Deus volta, o menino já é quase um adolescente. Deus falou para Abraão: Abraão, a promessa que eu te fiz está de pé. Eu já te dei a terra, eu não brinco de prometer não. Aí já vai vir um herdeiro. Não, senhor, faz tempo que o senhor não vem. O herdeiro já está aqui, ó, Ismael. Isso aí quem arrumou foi você. E vou te dar uma notícia: você arrumou problema para mais de metro, hein, Abraão? Você não tem noção do problema que você arrumou. Tu vai embora e o problema vai ficar. Ficou tão grande, meu irmão, que 6.000 anos se passou. E quando você vai em Israel, quem já esteve lá sabe o que eu vou dizer. Quando você vai visitar Jerusalém, você vê a mesquita da cúpula dourada. Só para você me entender, você está num pátio inferior, gigante. E em cima um pátio superior, gigante também. Lá em cima está a mesquita, aqui embaixo está o muro das lamentações. Aqui ficam os judeus, lá em cima ficam os árabes, os muçulmanos. Lá 2 irmãos que se toleram, mas não se suportam.
Quem está em cima não desce para baixo, e quem está embaixo não quer nem olhar para cima. 2 irmãos que se toleram, mas não se suportam. Sabe o que é isso? É Abraão lá atrás, há 6.000 anos, dizendo: vamos dar uma mãozinha para Jeová cumprir. Eu quero dar uma notícia: não coloque a mão aonde Deus não te convidou. Deixa Deus fazer. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Oh, glórias a Jesus. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. O Senhor está no nosso meio. Esse ambiente aqui é diferente. Ele está aqui. Oh, Santo. Não coloque a mão aonde Deus não convidou. Ele não convidou. No capítulo de número 17, Deus volta e fala para Abraão: eu vou cumprir a palavra. Capítulo de número 18, eu gosto desse texto, que o texto vai começar assim: e era Abraão. Estava Abraão sentado na porta da tenda quando tinha aquecido o dia, quando 3 varões se apresentam para Abraão. Que visita, irmão. Abraão sentado na porta da tenda, não sei o que ele estava pensando, mas chegou 3 varões. A minha Bíblia vai dizer assim, ó, 3 varões. O original vai dizer 2 anjos e o Senhor. Não tocou campainha, não deu a paz do Senhor, não pediu licença, o anjo chegou chegando. E o anjo chegou chegando dizendo: aonde está Sara, tua mulher? Abraão disse: a Sara está aqui dentro. Só para você entender, a tenda, como se fosse esse plenário, era dividida no meio com uma lona, com uma cortina, como você queira. A parte de trás da tenda ficavam os moradores da tenda. Na parte da frente ficava o dono da casa, principalmente quando ele recebia visita masculina. As pessoas que moravam na tenda não podiam ficar lá. As mulheres e os meninos ficavam para trás. Na frente, com visita, principalmente masculino, só ficava o dono da tenda, que no caso era Abraão. Abraão está conversando com aqueles 3 varões. E um dos 3 pergunta para Abraão: cadê Sara, tua mulher? Sara está aqui atrás da tenda. O anjo diz: no tempo determinado eu tornarei a ti, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. A Bíblia vai dizer que Sara não foi convidada para a conversa, mas ela estava com a orelha de pé atrás da cortina, irmão. Não é assim que diz o texto? Aí o texto vai dizer que ela riu-se consigo. Ela pensou um negócio, e o texto vai dizer o que ela pensou. O texto vai dizer que ela pensou assim: como sendo eu estéril, meu senhor já velho, eu posso dar um menino para alegrar o meu senhor? Aí o texto vai dizer: e ela riu consigo. Ela não gargalhou não. Ela não fez barulho não. O texto diz que ela razoou no coração. Eu fico imaginando a cara de Abraão. Porque o anjo conversando com Abraão e ela lá matutando atrás da cortina. Aí o anjo pergunta para Abraão: por que Sara riu? Eita glória. Deve ter dado um nó na cabeça de Abraão. Abraão diz: eu lá sei onde está Sara, se Sara riu, se Sara não riu. Só que tem uma coisa: o Abraão não viu, mas Deus esconde de quem quiser, mas de Deus pode esconder atrás da cortina, debaixo do tapete, dentro da gaveta, pode ser do jeito que for, mas de Deus. Aí Sara, irmão, Sara não foi convidada nem para escutar, mas muito menos para falar, mas ela quis falar sem ter oportunidade. Ela gritou atrás da cortina: eu não ri não. O anjo disse: só um minutinho que eu vou falar com ela. Não diga que você não riu, porque você riu. Agora fica aí com o assunto é com o teu marido. No tempo determinado eu tornarei a ti, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho, porque haveria alguma coisa difícil para Deus. Eu dava um glória melhor do que isso. Deus falou, Deus vai fazer. E detalhe, hein? No capítulo de número 18 tinha ficado mais difícil, porque além de Sara ser estéril, o homem já está com quase 100 anos, o texto vai dizer, é a Bíblia, não sou eu, havia cessado o costume das mulheres. Só que no capítulo de número 21, o texto vai dizer que nasce um menino. Quando o menino nasce, irmão, aí eu fico imaginando Abraão dizendo: como você é a mãe, Sara, eu te dou a oportunidade para você escolher o nome. Ou quem sabe ela disse, sem dar a oportunidade para Abraão: eu vou escolher o nome. Pode escolher, Sara, qual que vai ser o nome? Isaac, hebraico, sorriso. Mas por que você vai chamar o menino de sorriso? Porque no dia que Deus me prometeu, eu não acreditei e dei risada. Mas não foi ela lá atrás que falou que não tinha rido? Eu tenho uma notícia: pode empurrar mentira com a barriga, mas lá na frente vai ter que vomitar, porque para Deus nada fica aí escondido. Capítulo de número 22, irmãos. Capítulo de número 22 foi o maior desafio que Abraão pode ter recebido. Deus pede de volta Isaac. Eu não quero nem me aprofundar nesse texto, mas só para você entender, a minha linha de raciocínio é como se você tivesse ganhado um presente, ou melhor, você dado um presente,
E daqui uns dias você olha para a pessoa que você presenteou, você olha para ela e diz assim: me devolve o presente que eu te dei, que eu quero de volta. É mais ou menos isso. Não dá nem para nós entender. Foi o que Deus fez. Deus deu Isaac para Abraão, e lá na frente Deus falou para Abraão: devolva o menino. Suba no monte que eu vou te mostrar, coloca o menino no altar, sacrifique ele para mim, e eu quero o menino de volta. O texto vai dizer que Abraão sabia o que Deus queria, mas ele não entendeu porque Deus pediu aquilo de volta. Mas o que me chama a atenção foi que ele obedeceu sem questionar. E aí que está o segredo, irmão. A gente dá glória no plenário, dá glória na igreja quando ouve uma palavra dessa, mas quando a gente está na fiação ou na fila para fazer isso, a gente questiona. Por isso que Deus deu para Abraão uma fé chamada fé adulta. Pastor, o que é isso de fé adulta? Fé adulta é aquela que não pede explicações. Ele adora mesmo sem entender. E nós somos cheios de querer explicações, e tem coisas que Deus nunca vai nos explicar, irmão. Não tem explicação para algumas coisas, e Deus não vai nos dar explicação. Agora, Deus deu para Abraão, irmãos, o que Deus queria na verdade não era nem o Isaac. O que Deus queria era circuncidar o coração de Abraão. O que Deus tinha com Abraão era tão pesado, a promessa era tão grande, e o peso da chamada era tão forte, que Deus queria marcar o coração de Abraão, dizendo: Abraão, entenda uma coisa, o que eu estou dando para você, nada pode ser mais importante do que eu na tua vida. Nem o menino que você ama, você não ama mais o menino do que eu tenho que ser em primeiro lugar na sua vida. E a Bíblia vai dizer que ele obedeceu sem questionar. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus deu a ele uma fé adulta. A Bíblia diz que de imediato ele responde. E diante da prova, ele viu adoração diante da prova. Porque o texto diz que quando ele chega no pé do Monte Moriá, ele pega o menino, pega o feixe de lenha, subir no monte. Alguém disse assim para ele: ô senhor, a gente faz o quê? Vocês fiquem aí, porque eu só vou ali adorar e já vou voltar. No meio da provação ele ainda viu adoração. Outra coisa, ele viu ressurreição. Tanto é que ele entra na galeria dos heróis da fé, e o escritor vai dizer: pela fé. Ele sabia que o menino era da linhagem da promessa, e que ainda que ele entregasse o menino para Deus, Deus o ressuscitaria do meio dos mortos. Irmão, é até fácil eu falar de ressurreição hoje, porque quando eu falo de ressurreição, você e eu nós entendemos. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Só que eu estou falando de uma época que a Bíblia nunca registrou ressurreição. Mas a fé do homem foi tão adulta que ele disse: ainda que eu mate meu filho, porque Deus queira, ele vai fazer meu filho retornar do meio dos mortos. Oh, glórias a Jesus. Irmãos, tem coisas que se nós ficar presos nas explicações, nós vamos perder o foco. Não olhe para o que te cerca, olhe para as promessas. Me permita abrir um parênteses aqui. Eu fui pregar na Zona Norte de São Paulo, Pirituba, um bairro chamado Vila Bonilha. Antes de eu ir naquela igreja, eu trabalhava com um rapaz na Barra Funda, que ele dizia assim para mim: pastor, o senhor precisa conhecer a irmã Celestina. A irmã Celestina é crente até o osso. Eu falei: rapaz, minha mãe vai num circo de oração, que as irmãs lá também não é brincadeira não. Ele disse: mas eu duvido que é igual a irmã Celestina. A irmã Celestina tem umas experiências com Deus que o senhor não acredita. E ele começou a contar uma meia dúzia de experiências. Eu falei: rapaz, se a Bíblia não tivesse sido escrita, a irmã Celestina tinha entrado na Bíblia. É tudo isso mesmo? Ele falou: é tudo isso mesmo. Só para os irmãos terem uma base, ela tinha 98 anos quando eu a conheci. Ela, pela idade dela avançada, os filhos às vezes queriam dar um chapéu nela, desculpe da expressão. Os filhos diziam assim: mãe, fica pronta que a gente vai passar aí para pegar a senhora para ir para o culto. Ela morava 3 quarteirões da igreja, mas por causa da idade, os filhos passavam na casa dela para pegar ela. E ela um dia olhou para o relógio prontinho, ela falou: meus filhos me enganaram. Meus filhos não vão vir me buscar, porque o culto começa às 7 horas, já são 15 para 7. E eles não atrasam, eles chegam meia hora antes do culto, porque eles são músicos, eles arrumam os instrumentos dele. Eles me enganaram. Ela disse: Senhor, como eu quero te adorar, e só porque está frio eles não vieram me buscar. O Senhor me ajuda a chegar na igreja? Ela levantou, fechou a porta, foi para o portão, abriu o portão, fechou o portão. Quando ela fechou o portão, que ela desceu o degrauzinho, as vistas dela escureceu. Ela colocou a mão no muro da casa dela e disse: Senhor, me ajuda a chegar na tua casa. De repente ela sentiu que alguém apertou o ombro dela. Quando ela abriu os olhos, era o diácono da igreja dizendo: vamos, irmã Celestina, a senhora chegou antes de começar o culto, vamos que vai dar tempo da senhora pegar a oração. O anjo transladou aquela mulher, meu irmão.
Eu não estou falando para quem veio passear, eu estou falando para quem crê. Quem crê vai ver a glória de Deus. Falei, rapaz, eu quero conhecer a irmã Celestina. Ele falou, então vamos na igreja. Fala com o pastor, tu prega e já conhece a Celestina. Eu falei, não quero nem pregar, eu quero conhecer a Celestina. Mas quando eu cheguei à noite, meu irmão, a Celestina não foi, porque estava muito frio. Mês de julho, 98 anos. Mas quando acabou o culto, eu falei para o meu amigo, rapaz, a irmã Celestina não veio. Mas o filho dela mandou o senhor ficar tranquilo, que quando for embora vai passar na casa dela e o senhor vai conhecê-la. Mas não vou atrapalhar? Não vai. Ela não dorme antes de cantar 3 hinos da harpa, ler a Bíblia e fazer um devocional. Chegamos na casa da irmã Celestina, irmão, só para os irmãos entenderem. Aqui é a mesa da irmã Celestina. Eu sentei na cabeceira porque foi onde mandaram. Ela sentou na minha mão direita. Os que couberam sentaram na mesa e o restante ficou de pé. Ela olhou para mim e falou assim, o filho dela, mãe, isso aqui é o irmão Isaías. Na época eu era solteiro ainda. Isso aqui é o irmão Isaías. Ele veio aqui para conhecer a senhora. Ela disse, é um prazer, jovem. Eu disse, prazer é todo meu. Ela disse, como é que vai a obra de Deus na tua vida? Eu falei, na minha vai bem, na da senhora, que eu já joguei para ela de volta, né, irmão? Não, quem sou eu para contar testemunho para aquela mulher? Diz que um homem sofreu uma enchente, é ilustração, viu, irmão? O homem sofreu uma enchente muito grande aqui na terra. Só a casa dele no bairro ficou de pé. E ele fez um propósito com Deus quando acabou a enchente. Aonde eu passar, eu vou contar o testemunho, que a minha casa ficou de pé. E um dia esse homem morreu e foi para o céu. Chegou no céu, estava tendo um culto. Ele disse, se eu contar o meu testemunho aqui no céu, vai arrebentar. Ele falou para o anjo, me dá uma oportunidade aí que eu tenho um testemunho para contar. O anjo disse, o próximo é o senhor. Quando chegou a vez dele, que ele ficou de pé, o anjo chamou ele e falou assim, ó, antes de você falar qualquer coisa, só cuidado, porque Noé está na plateia. Sempre tem alguém mais experiente do que a gente, né? Às vezes a gente quer ser muito grande, mas tem gente aí que não mostra, mas é grande. Do jeito que ela falou para mim, como é que vai a obra de Deus na tua vida? Eu falei, na minha vai boa, e na da senhora. Já devolvi para ela. Ela disse, eu estou firme nas promessas. Oh, glórias a Jesus. Ela disse, talvez a gente nunca mais vai se ver, mas guarde essa frase para você usar para você mesmo e onde você passar. Quando a situação te cercar e você não vê porta de escape, não olhe para a situação, foque naquele que te prometeu. Deus tem uma palavra para alguém aqui nesta noite. Se você olhar ao teu redor, tu vai cair, mas se você olhar para quem te prometeu, oh glórias a Jesus. Alabaxore calabai, receba esta palavra. Quem sabe alguém entrou aqui pensando em parar, mas Deus manda dizer, não olhe ao redor, olhe para cima. Oh santo. Mas vamos para frente, irmão. Ela disse assim para mim, há 20 anos atrás, irmão, ela tinha 98. Ela disse, quando eu tinha 78 anos de idade. Ela disse, eu estava sentada exatamente nessa cadeira que eu estou, moço. 11 horas da manhã. A porta encostada por causa do vento, eu ia tomar um prato de sopa. Ela disse, quando eu enchi a minha colher, que eu fui pôr na boca, uma voz gritou na minha cozinha, Celestina. Ela disse, quando eu ergui a cabeça aqui na frente, tinha um varão vestido com farda do exército. Eu olhei para ele e disse, eu sou enviado do trono e vim com uma ordem, eu vim te buscar. Ela disse, eu nem tutibiei. Coloquei a colher dentro da cumbuca, olhei por aquele varão e disse assim, se o senhor é um enviado do trono, o senhor não pode me levar. Porque o meu Deus me prometeu que eu ia ver toda a minha casa dentro da casa dele. Eu tenho filho desviado, filha afastada, genro afastado, então você não pode me levar, porque Deus falou que eu ia ver com esses olhos. Ela disse, quando eu disse isso, aquele varão bateu continência para mim, sumiu. E uma voz falou na minha cozinha, seja feito conforme as suas palavras, mulher. Ela disse, 20 anos se passaram. Se Jesus quiser me chamar agora eu posso ir, porque eu estou que nem Josué. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Não olhe para a circunstância, olhe para a promessa. Eu estou falando para você que está orando para alguém, que enquanto você está adorando aqui, está se afundando no pecado lá. Deus manda dizer, eu vou arrancar de lá, se você crer, e colocar do teu lado para dar glória junto com você. Alabaxou. Você crê nessa palavra, meu irmão? A tua casa não será motivo de vergonha, os teus filhos não serão motivo de chacota, a tua filha não será comentário no bairro. Eu profetizo, vai ser mulher honrada, homem honrado, família abençoada. Se eu fosse você, eu dava um glória por esta palavra. Oh, glórias a Jesus. Alabaxoricamamai.
A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Até que geração que eu disse? É a Bíblia quem diz. Só para os irmãos terem uma base. Tem gente que erra, conserta e erra de novo e parece que não acontece nada. Só que tem eu. Primeira geração, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Se Jesus dá vida e não voltar até lá, meus tataranetos. Eu estou falando de um texto que vai dizer que eu posso errar hoje, esconder debaixo do tapete. E parece que não acontece nada. Mas essa maldade Deus pode visitar nos meus filhos, nos meus netos, nos meus bisnetos e nos meus tataranetos. Só que tem uma coisa, enquanto a maldade dos pais nos filhos vai até a 4ª geração, Números vai dizer que a misericórdia de Deus e as bênçãos de Deus vai até 1000 gerações. Não, eu dava um glória melhor do que isso. Eu falei isso para você adorar mesmo, porque eu estou falando que o teu filho será abençoado. Se você crer, receba. A tua filha será mulher honrada. Se você crer, receba. O diabo quer conturbar a cabeça das nossas crianças, mas a casa dele caiu. Contra a nossa casa não vale encantamento. Prepare um glória, meu irmão. Por um caminho ele vem, por 7 ele vai correr. Receba esta palavra. Glórias a Jesus. Capítulo de número 23, irmãos, o texto vai dizer que Sara morre. Agora fica o pai Abraão com 140 anos e Isaac com 40 anos. Eu vou repetir, Isaac com 40 anos, solteirão. Eu vou traduzir essa frase aqui, irmão. Ainda há esperança. Irmão, fica ligado que nós estamos debaixo de uma nuvem aqui. Nem tudo está perdido, ainda tem esperança. Aí eu entro no texto que nós lemos aqui nessa noite, só para você entender o pano de fundo. Capítulo de número 24, o texto vai dizer que um dia Abraão levanta, chama Eliezer e diz assim: Eliezer, vem cá, coloque a mão debaixo da minha coxa e me faz um juramento diante de Deus aqui. Eliezer olhou, falou: espera aí, eu não posso fazer qualquer juramento para esse homem não, porque esse homem é Abraão. Esse homem é amigo de Deus. Esse homem ganhou um título de pai da fé. Esse homem de Deus é assim, ó. Eu não posso prometer uma coisa que eu sei que eu não vou cumprir. Sabe o que é isso, irmão? A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. E quem quebra princípio é quebrado pelo princípio. Tem gente que acha que pode até dar a mão, 3 tapinhas nas costas e por trás costurar. Cuidado, a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eu não respeito, tudo bem, eu não atraio, mas se eu quebrar o princípio, eu sou quebrado pelo princípio. Eu disse, não, mas o que eu tenho que fazer? Ele disse assim: você vai colocar a mão debaixo da minha coxa e jurar por Deus que você não vai deixar meu filho se envolver com as mulheres cananeias que estão em volta de nós. Primeiro. Segundo, você vai lá na terra da onde Deus me tirou, do meio da minha parentela, e vai buscar uma moça de lá. Eliezer olhou e falou: não, espera aí, eu não posso colocar a mão ainda. Por quê? Porque, tudo bem, eu posso até invitar do teu filho casar com uma moça daqui, mas eu vou lá buscar a moça. E se a moça não quiser vir? Abraão disse: se a moça não quiser vir, você está livre do juramento. Ele disse: mas será que eu volto aqui, pego o meu filho e levo para lá? Ele disse: não, não faço isso não. Por quê? Porque o Deus que me tirou de lá falou que ia me dar aqui. Então ele não é de confusão. Se ele me colocou aqui é porque não é para mim voltar lá. Falou: não deixa meu filho voltar lá não. E é de lá que você vai trazer. Mas se ela não quiser vir? Se ela não quiser vir, você está livre. Porque a salvação é de graça. Alguém está te prendendo aí no banco? Alguém está te amarrando aí? Alguém te obrigou você vir e está obrigando você a ficar aqui? Eu vou te dar uma notícia, meu irmão. A mesma porta que eu entrei, ela continua aberta para mim sair. É forte o que eu estou dizendo, mas receba esta palavra. A mesma porta que eu entrei, ela está aberta para mim sair. Por quê? Porque eu não sou obrigado a ficar aqui e nem ninguém é obrigado a me segurar aqui. A salvação, apesar de ser de graça, ela custou um preço. Eu só pego se eu quiser. Quando Noé fez a arca, tinha 3 andares, porta só tinha uma e janela só tinha outra. Quando Noé fechou a porta por dentro, Deus lacrou por fora, ninguém sai. E se quiser sair, só se for pela janela, porque o desviado nunca sai pela porta, só pulando janela.
Você nunca vai ver alguém dizendo, pela porta que eu entrei, eu saí, não olho nem para trás. Cuidado, a porta não, aqui é só entra. E para sair? Se for para sair, é pela janela. Só que tem uma coisa, quando você já parou para imaginar, irmão? 1 ano e 1 mês dentro da arca, aguentando a sogra, cunhado, o sogro. Quem sabe tinha dia que Noé estava por aqui, ó. Noé disse, quer saber de uma coisa? Eu vou sair daqui, mas a porta está fechada. Mas eu tenho uma abertura aonde? A janela. Quando ele colocava a cabeça para fora da janela, ele dizia, aqui dentro está difícil, mas feio está lá fora. Eu vou dar uma notícia, irmão, pode estar difícil, mas fica onde Deus te colocou. Oh, glórias a Jesus. Hoje nós estamos vivendo um evangelho de gente passando pano quente no pecado. A pessoa, desculpa do que eu vou dizer, irmão, eu não vim aqui jogar ninguém no inferno porque eu não tenho autoridade para isso. E Jesus foi tão cauteloso para falar do inferno que quando ele foi falar da parábola do rico e do Lázaro, para falar para quem foi salvo no seio de Abraão, ele deu um nome, era Lázaro. Mas para falar para o homem que perdeu a salvação, ele disse um certo homem rico, nem nome ele deu. Se ele que era ele, cauteloso, quem sou eu para jogar alguém para o inferno? Mas nós estamos passando por um momento, irmão, de um Deus tão bonzinho que eu faço o que eu quiser, porque quando eu morrer ele é tão bom que eu vou para o céu. A pessoa está presa na prática do pecado, a pessoa está topada, a pessoa tira a sua vida, aí tem os advogados da fé de plantão que entram nas redes sociais dizendo, quem sou eu para julgar? Deus é amor. Eita Deus, digo eu, irmã. A pergunta é, o que eu estou fazendo aqui sacrificando a minha carne? O que você está fazendo aqui orando e jejuando para esse evento acontecer? Nós estamos mortificando a carne para tentar chegar no céu e os advogados de plantão dizendo, não, ela até canta, olha lá, canta hino. Eu não vim aqui condenar ninguém, mas eu quero dizer que a porta é mais estreita do que a gente imagina. Não é o noivo que vem, é a noiva que vai. Abraão disse, meu filho não vai lá não, se ela quiser ela vem. Você só vai se você quiser, meu irmão. A salvação está aqui para quem quiser. Foi Jesus que disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e vem. Não é fácil, mas nós vamos chegar lá. Aí quando Eliezer ouviu a proposta, falou, então aí eu coloco a mão debaixo da coxa. Colocou a mão debaixo da coxa, jurou. Aí o texto vai dizer que ele sai da presença de Abraão. O que ele faz? A Bíblia diz que ele vai lá onde estão os camelos de Abraão e ele pega 10 camelos. Gênesis 24, verso 10. Quantos camelos ele pegou? 10. 10 na Bíblia fala da plenitude de Deus, ou da totalidade da sua esfera que ele quer trabalhar. Pastor, eu não estou entendendo. Só para você me entender. Tem gente que é tão relaxada, irmão, que ele sabe que canta, mas ele não se preocupa para estar pronto para dar um tiro na hora que for dada a oportunidade. Alguém olha para ele e diz, dá para cantar um hino? Não, eu nem ensaiei. Mas você não sabe cantar, meu irmão? Eu sei, mas não me preparei. E não se preparou por quê? Porque só anda com a corcunda do camelo, só anda com a pata de um camelo. Deus manda dizer, eu não tenho só um camelo, 2, 3 não, eu tenho 10 camelos, faça na plenitude. Quem canta, canta com graça, quem prega, prega com graça, quem rege, rege com graça, quem senta para adorar, tem que adorar com graça, na plenitude. O que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer, seja na igreja ou fora da igreja, não faça relaxado não, faça na plenitude. Ele pega 10 camelos, ele pega a sua bolsa, ele enche de pertences e vai, 30 dias, presta atenção aqui, irmão, 30 dias, quando ele chega na cidade onde Abraão apontou, o texto vai dizer que a primeira coisa que ele fez, procurar um hotel para se hospedar, procurar uma churrascaria para jantar, mandou arrumar a cama e diz, vamos dormir, amanhã a gente sai para dar uma voltinha na cidade, e depois a gente procura o que o Abraão mandou. Ele disse, eu sei onde eu vou achar o que o meu patrão quer. Eu vou na fonte. A resposta está na fonte, irmão. Oh, santo. Irmãos, preste atenção. O que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer? Essa eu acho que eu mergulhei agora, irmão. Eu vou repetir. O que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer?
Eliezer sabia o que era para fazer, procurar uma esposa para o filho do meu senhor. Mas como que eu vou fazer isso? Ele disse, eu sei como é que eu faço. Primeiro, eu vou na fonte. Segundo, eu vou orar. Oh, irmão, Deus está dando resposta para alguém aqui. Desce na fonte que tem resposta de Deus para você na fonte. E detalhe, meu irmão, até os camelos ele colocou de joelho. Não foi assim que nós lemos? A Bíblia vai dizer que até os camelos ficou de joelho. Ele colocou todo mundo para orar. Ele disse, eu não saio daqui sem resposta. Resposta não está dentro da cidade. Resposta não está em cima da cama. Resposta não está no restaurante. Resposta não está no passeio. Resposta está na fonte. Deus tem resposta. Oh, glória. Irmão, o melhor lugar aonde nós podemos estar é aonde Deus quer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fui pregar em São José dos Campos. E quando eu acabei de pregar, chegou um irmão correndo, eu estava com um amigo meu, eu entrei dentro do carro dele, eu afrouxando o nó da gravata, meu amigo falou assim para mim, pastor, eu acho que quer falar com o senhor. Quando eu erguei a cabeça, de frente tinha um ônibus, de uma cidade chamada Araras, nós tudo em São José dos Campos. Aí o irmão veio abanando a mão assim, eu abaixei o vidro, ele disse, pai do senhor, desculpa de incomodar, eu pedi rapidinho para descer do ônibus, porque eu estou indo para Araras, eu sou de lá, mas quando eu sentei dentro do ônibus, Deus mandou voltar aqui e te trazer uma palavra, pastor Isaías. Eu disse, pode falar, meu irmão, assim te diz o Senhor, eu te escondi naquela cidade chamada Catanduva. Ah, Senhor, tanta coisa para o senhor falar, o senhor vai falar que me escondeu? O senhor podia falar assim, eu estou contigo naquele lugar, estamos juntos, Isaías. Não, me escondeu. Sabe por que eu senti um peso, irmão? Porque quando Deus apresenta, ninguém esconde. Mas quando Ele esconde, eu quero ver quem é que acha. O senhor me escondeu. Fui embora com aquilo, cheguei em São Paulo, dormi. No outro dia peguei meu carro e fui para Catanduva. Cheguei em casa, falei para a Sheila, Sheila, nós está tudo escondido aqui. Foi Deus que falou. Ela falou, mas Deus falou isso? E só falou isso, mas nem para passar um bálsamo. Só falou, te escondi naquela cidade chamada Catanduva. Não pergunte o porquê, só me agradeça, foi eu que te coloquei lá. Deus abençoe, pastor, boa viagem. Foi o que o irmão falou. A Sheila foi colocar as crianças para dormir, e eu saí para dar uma aguada nos pés de fruta. Estávamos no tempo da seca, e quem quer desfrutar no verão tem que cuidar no inverno. Dá até mensagem, irmão. E eu estou lá cuidando dos pés de fruta. Aqui não dá para ver, mas lá no interior você consegue ver as estrelas, contar as estrelas, até bater papo com as estrelas. E eu estou ali aguando os pés de fruta, quando eu olhei para o céu assim, olhando para as estrelas, de repente no meio das luzes da estrela, eu vi uma luzinha piscando e andando. Falei, um avião. Falei, meu Deus, mas ele está tão alto que eu não estou conseguindo ouvir o barulho dessa aeronave. Falei, para onde ele vai? O aeroporto mais perto é Rio Preto, 50 quilômetros. Nessa altura ele não desce em Rio Preto nunca. Mas eu tenho um amigo meu que é piloto, catei o telefone, liguei para ele e falei, meu irmão, eu estou vendo um avião passando aqui em cima, mas ele está tão alto que em Rio Preto ele não vai pousar. Para onde ele vai? Ele disse, eu estou aqui na frente do computador, Isaías, eu abrindo aqui é de 2 a 1. Ele vai para o nordeste do país, tem alguns estados que a rota é aí por cima da tua cidade, mas também é rota de voo internacional. Falei, mas para onde que vai internacional? Para os Estados Unidos. Aí continuamos a acabar, bateu o papo, desligamos. Deu 20 minutos, tocou o telefone, eu atendi um pastor amigo meu. Quando eu atendi o telefone, que eu disse alô, ele disse, pai do senhor, meu irmão. Falei, amém. Ele disse, eu estou ligando para te falar 2 coisas. Primeiro, uma que já estava no meu coração. A outra é quando você falou alô, Deus me deu uma mensagem agora e eu vou te entregar. Mas primeiro deixa eu te fazer um convite. Quero que o senhor venha pregar na nossa vigília aqui em São Paulo. Marcamos dia, hora, tudo, está tudo certo. De repente eu falei para ele, meu irmão, mas não esquece de entregar a mensagem. Ele falou, não esqueci não, eu vou entregar. Assim te diz o Senhor, eu te escondi nessa cidade chamada Catanduva. Ah, não. Mas de novo, Jesus. Mas eu não te escondi para te matar. Eu te coloquei aí para te ensinar. E para tu saber que não é para matar, mas é para crescimento, viste tu esta aeronave que passasse por cima da tua cabeça minutos atrás? Eu vou te colocar dentro de uma dela. Tu vai atravessar a fronteira. Tu chegará num país que tu não entenderá o idioma. Mas quando você chegar naquele lugar, alguém vai olhar para você e vai dizer, eu sou o homem que Deus preparou para cuidar de você aqui nesses dias. Assim te diz o Senhor. Fica na fonte que tem resposta de Deus para você na fonte. A vontade é de correr, mas Deus manda dizer, fica onde eu te coloquei que eu vou fazer prosperar na tua vida aquilo que eu te prometi. Eu não sei se você pode dar um glória por esta palavra, irmãos. Irmãos, não passou 10 minutos, tocou o telefone de novo, eu falei, mas hoje está todo mundo querendo falar comigo. Quando eu tirei o telefone do bolso que eu olhei, um número esquisito. A gente matutão, né, pastor?
matuto da roça. Eu falei, que número esquisito. Isso aqui deve ser de operadora. Desliguei, nem atendi. Coloquei no bolso e insistiu. Quando eu olhei, eu vou atender. Quando eu disse, alô, a voz do outro lado demorou uns 5, 7 segundos e respondeu, alô. Falei, quem está falando? Falei, está demorando demais, desliguei. De repente, tocou de novo, era a mesma, atendi, alô. A paz do Senhor, pastor, não desliga não. É que eu estou falando dos Estados Unidos, é ligação internacional, a voz demora mesmo. Falei, não, meu irmão, fica tranquilo, eu estou aqui para te ouvir. Ele disse, nós estamos numa reunião do ministério aqui, decidindo quem vai vir pregar no aniversário da igreja. E nós apontamos o nome do senhor, o ministério inteiro concordou. Falei, mas o senhor me conhece de onde? Não, nós não se conhece não, é da rede social. Eu citei o nome do senhor e 3 obreiros disseram, mas eu já ouvi ele também. Nós acabamos de ligar na igreja onde ouvimos o seu vídeo, pegamos seu telefone. Faz 20 minutos que nós aprovamos o teu nome. Eu só estava lavando as mãos e conversando com o obreiro para poder ligar para o senhor. E eu pensei, faz 20 minutos que Deus falou, eu vou te colocar dentro dessa aeronave para tu saber que eu sou Deus. Fica na fonte que tem resposta para você na fonte. Preparei documentação, entrei dentro da aeronave, voamos bastante. Quando nós chegamos lá, meu irmão, pastor Rogério, eu vi as plaquinhas lá, exit. Não, exit nada, eu vou ficar aqui mesmo. Eu não entendo nada desse negócio, mas é para exit mesmo. Aí eu saí, saguão, lotado de gente, encostei no cantinho aqui, só falei, Deus me ajuda, que aqui eu não entendo, eu não sei nem onde eu estou. Quando eu olhei no meio da multidão, eu vi um rapaz com uma plaquinha escrito Pastor Isaías de Oliveira Brasil. Eu estendi o braço, ele olhou para mim, veio atravessando a multidão. Quando ele chegou perto de mim, ele disse, Pai do Senhor, pastor. Eu falei, Pai do Senhor, prazer em conhecer. Ele disse, prazer é todo nosso. Eu sou o homem que Deus preparou para cuidar do Senhor aqui nesses dias. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Deus está dizendo para alguém, fica na fonte, porque eu tenho resposta para você na fonte. Oh glória, a Bíblia vai dizer, irmão, que ele colocou os joelhos dos camelos no chão, o dele no chão, e para mim, ele fez a oração mais difícil que um homem pode fazer. Olha o que ele pediu, irmão, Senhor, dai-me hoje um bom encontro, me permita não errar na escolha da moça, me dá sinais para mim saber onde o Senhor está, onde o Senhor não está. Dai-me sinais para mim não errar na escolha. Olha a oração dele, pastor. Ele disse assim, primeiro sinal, que a moça desça na fonte para buscar água. Segundo sinal, eu vou pedir água para ela e ela vai me dar. Aí já é um desafio. Porque não era comum um homem pedir água para uma mulher na fonte e a moça parar para conversar, principalmente sendo uma donzela. Não era comum aquilo lá. Ele já fez um pedido forte, mas ele fez. Agora o terceiro é para arrancar toco mesmo. Ele disse, e que quando ela for me dar água para beber, que ela também dê água para os meus 10 camelos. Não, o senhor está querendo demais, Eliezer. Irmão, tem oração que é difícil demais. Tem oração que nós fazemos e demora para acontecer. A gente mesmo olha e fala, mas também o que eu estou pedindo está difícil. Só que tem uma coisa, está difícil para você acreditar, mas para Deus fazer... A moça está solteira. Ela fala, Senhor, prepara para mim uma pessoa. Eu quero um moço alto, forte, com os olhos claros. Aí vai demorando, ela vai atravessando o Cabo da Boa Esperança, vê que não aparece, fala, Senhor, não precisa ter olho claro não, ele enxergando já está bom demais. Não é verdade, irmão? Nós mesmo não acreditamos no que pedimos. Senhor, eu quero um homem alto, forte, cabelo jogadinho de lado assim, ó. Vai demorando para aparecer. Senhor, não precisa nem ter cabelo, ele me enxergando já. Ô varão, tamo junto. Mas ele não arredou o pé da oração dele não. A Bíblia vai dizer assim, irmão, e estando ele ainda falando, chega a Rebeca, eita oração, isso foi uma flecha, irmão. Do jeito que ele mandou, o anjo voltou com a resposta. Ele está falando com Deus ainda. Chegou a moça. A Bíblia vai dizer, donzela, formosa, bonita, com o cântaro nas costas. E não puxou nem conversa com ele, porque não era costume. Era mais fácil ele arrancar água e dar para ela do que ela arrancar e dar para ele. Isso é, se ela aceitasse. Por quê? Porque ela era uma moça. E ela não tinha liberdade para conversar com aquele homem. E ele de olho nela, e ela fazendo de conta que não estava vendo.
O texto diz que ela desce na fonte, enche o cântaro, coloca nas costas. Quando ela está subindo, ele fala: ô moça. Ela diz: pois não, senhor, dá um pouco desta água. Ela poderia ter dito: não, não te conheço, eu não sei quem é o senhor. Se o meu pai me pegar conversando com o senhor aqui, não vai dar certo. Eu não, pede para a próxima. Só que ela não sabia o que ela estava rejeitando, irmão. Ela não sabia o que ela ia perder. E ela não fez por interesse, porque ela não conhecia Eliezer. Ela fez pela essência. Porque quem faz por interesse é prostituta. Quem é noiva faz pela essência. Só para você dar um glória melhor do que esse. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele tem para me dar. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Não foi isso que o irmão Isaías louvou aqui nessa noite? Eu adoro a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele tem. Até porque o que Ele já fez eu não consigo pagar. E se você crê, responda num glória. Colocou o nosso nome escrito no livro da vida. Oh, glórias a Jesus. Ela diz: do jeito que ela está com licença, do jeito que ela está com o cântaro, você me dá um pouco dessa água? Pois não, senhor. O texto vai dizer que ela desceu servindo ele. Que cena, irmão. Enquanto ele está bebendo água, ela correu os olhos nos 10 camelos. Ela perguntou: os seus camelos já beberam água, senhor? Disse: não, ainda não. Então vai bebendo minha água aqui, que eu vou dar água para os seus 10 camelos. Irmãos, só para você entender, um cântaro cabe no máximo 15 litros de água. No máximo. Um camelo com sede chega a beber 100 litros de água de uma vez. Agora, para matar a sede de um camelo que quer beber 100 litros de água com um cântaro de 15, tem que ser 7 cântaros para cada camelo. Agora, 7 cântaros para cada camelo, no total de 10 camelos, 70 cântaros. Tu sabe o que é isso, meu irmão? Descer 70 vezes na fonte, encher o cântaro de água para matar a água de 10, para matar a sede de 10 camelos. Mas ele não mudou a oração, não. E ela disse: vai bebendo aqui, que eu vou matar a sede dos teus camelos. Ele disse: louvado seja o Deus do meu senhor Abraão, que hoje trouxe resposta para o seu servo aqui na fonte. Receba a resposta de Deus aí na fonte. Oh, glórias a Jesus. A Bíblia diz que ele pergunta: quem é você? Aí ela começa a dar a linhagem dela: sou filho de fulano, que é filho de ciclano, que é filho de Bertão. Ele diz: é o meu senhor Abraão. Ele abre a bolsa, pega presente e dá para ela. Presta atenção. Ela pega os presentes e corre para casa. Quando ela chega em casa, quando alguém vê ela entrando em casa com aquilo, ela pergunta para ela: o que é isso aí? Ganhei. Aonde? Na fonte. Quem te deu? Um homem lá na fonte. O texto vai dizer que quem está em casa e vê os presentes, sai de casa e desce na fonte. Eu vou repetir: ela desceu na fonte, se encheu na fonte, entregou na fonte e levou para casa. Ela desceu na fonte, se encheu na fonte, pegou na fonte e levou para casa. Eu tenho uma notícia para você: tu está na fonte, está se enchendo na fonte, entregando a tua adoração na fonte, e receba, tu vai levar para a tua casa também. O texto vai dizer que quando ela chega em casa, quem está em casa quer descer na fonte. Agora inverteu. Ela sai da fonte e vai para casa. E quem está em casa quer vir para a fonte. Receba a profecia: o que você vai levar hoje para a tua casa vai despertar alguém lá na tua casa para descer na fonte. Calabachou. Oh, santo. Eu estou sentindo Deus aqui. Oh, glória. Aí o texto vai dizer que Labão chega na fonte, irmão. Já estou encerrando. Labão chega na fonte e pergunta assim: és tu o varão que deste presente para uma moça que saiu daqui agora? Aí o texto vai dizer: e Eliezer estava na fonte. Olhou para ele e disse: sou eu mesmo. O senhor não quer me acompanhar até minha casa? Na minha casa tem hospedagem para o senhor, tem comida para o senhor e hospedagem para os seus camelos e pastagem para ele. O senhor não quer me acompanhar? Eliezer disse: eu vou. Diz o texto que quando chega na casa de Rebeca, quando ele vai entrar dentro de casa, alguém diz: só um minutinho, traga a bacia de água. Vamos lavar os pés desse homem? Preste atenção, irmão. Na fonte ele pegou água para matar a sede. E em casa ele ganhou uma bacia de água para lavar os pés. Na fonte ele ganhou água para matar a sede. Na casa ele pegou uma bacia de água para lavar os pés. O que o senhor quer dizer, pastor? Na fonte Deus supriu uma necessidade física dele. Mas na casa foi uma espiritual. Porque tem gente que acha que é muito estar na cadeira que está. Tem gente que acha que é muito ter o cargo que tem.
Tem gente que acha que é muito morar numa casa boa, ter um carro bom. Eu quero dizer que isso é só para suprir tua necessidade. Agora, lavar os pés, você só entra na casa se o pé estiver lavado. Oh, santo. Oh, glórias a Jesus. Tem gente que se contenta com tanta coisa, tão pequeno, mas você não sabe o que eu tenho, eu não quero nem saber. Melhor do que você receber na fonte é aquilo que você vai receber para entrar na casa. O texto diz que ele lava os pés com os pés limpos, ele senta na mesa. Aí o texto vai dizer que servem ele e dizem assim para ele: pode comer, senhor. Ele diz: não, antes de eu comer, eu preciso vos falar um negócio. Pois não, eu sou servo. Irmão, ele poderia, meu companheiro, ele poderia ter dito assim: bom, para quem não me conhece, prazer, me chamo Eliezer, estou com uma fortuna na bolsa, eu tomo conta de tudo lá na casa de um senhor que já é um velhinho, não manda mais nada, quem manda sou eu, tá certo? Eu sou o cara, eu sou o tutor, eu sou o procurador, eu canto, eu toco, eu faço, eu sou. Eu tenho, se não for eu, não acontece. Mas ele sentou na mesa e disse: eu sou servo. A bolsa está cheia, mas não é minha. Eu canto, mas não sou eu. Eu prego, mas não é meu. Eu toco, mas não sou eu. Eu pastoreio, mas não sou eu. Com todo respeito, você está nessa cadeira que Deus te deu, mas não é sua. É dele, para glória e louvor do nome dele. Tu pode dar um glória melhor do que esse que você deu, irmãos? Bom, se tem uma coisa que... Desculpa do meu português, catando o venço aqui. Se tem uma coisa que eu tenho ranço, é de gente metida, irmão. Meu Deus, digo eu, mano. Olha, irmão, alegre eu sou e quero continuar sendo, mas metido que Deus me guarde. Preste atenção, a pessoa que consegue alguma coisa na vida secular, seja um emprego, uma faculdade, uma casa, dinheiro, eu fico quieto. Mas mesmo assim é feio. Agora, ser metido com o dom de Deus, ser metido porque canta, se exibir porque toca, se achar o último biscoito do pacote porque está achando que... Não, aqui não, irmão. Aqui não. Mas sabe quem é o culpado desses intergalácticos gospel? Nós mesmos. Acaba o culto, não pede para tirar uma foto com o pastor da igreja. Mas vem esses camaradas, faz fila para tirar foto. Alguém olha e diz assim: ó, eu quero ser igual ele. Você nem conhece ele, ele não é referência para você. Vim aqui pular num pé só e falar 1000 versículos de cor, isso aí não é referência não, meu irmão. Homem de Deus é o teu pastor que ora por você, ensina você, ajuda você e está lutando para chegar no céu junto com você. Esses dias eu fui pregar numa igreja, irmão. Aí eu sentado aqui, o presidente do ministério sentado ali. Aqui um corredorzinho do meio. 2 galerias gigantes na igreja. Pensa numa igreja grande. E eu sentado, me colocaram para sentar ali, eu estou sentado, irmão. Aí chegou um diácono. O diácono chegou e ele veio no meio do corredor. Então não é que eu queria escutar, é que ele falou perto da minha orelha, por isso que eu escutei. Ele disse assim: presidente, a cantora fulana acabou de chegar. Então, o pastor olhou para ele e falou assim: manda entrar. Ela está pedindo para o senhor preparar uns diáconos para fazer cordão de isolamento para ela poder passar. Eu falei: não acredito. Eu já não gosto de pregar com esse povo, porque o povo só vem para ver esse povo. Quando esse povo acaba de cantar, o povo vai tudo para o pátio da cantina da igreja. E eu fico falando aqui para as paredes. E eu pensando aqui, só aqui quietinho, só pensando. Mas ó, aí o pastor olhou para ele e falou: o sangue de Jesus tem poder, meu irmão. O que é isso? Ó, aqui a igreja tem 3 entradas. O presidente falou para ele: a do fundo, lateral e a da frente. Eu não quero que ela entre pelo fundo e nem pela lateral. Ela, se ela quiser, ela entra pela frente. Diga para ela que se ela não quiser, do carro que ela está, ela volta para o hotel. Diga para ela que quem morreu pela igreja está andando no nosso meio, não é ela que vai entrar com cordão de isolamento aqui dentro, não. Toma, receba. Podia ter dormido sem essa, mas já que deu lugar, receba. A glória é dele, a glória é dele, a glória. Tu pode dar um glória para ele, meu irmão? Gente metida pela posição que ocupa. Poxa, mas olha, meu irmão, mas vamos para frente, porque o horário não permite. Eu peço para Deus blindar meu coração todo dia. Eu estive pregando no grande templo de Ribeirão Preto. Cabem 20.000 pessoas sentadas, irmãos. Deus já me levou algumas vezes naquela cidade, como aquela em outros lugares. Quando acabou o culto, chegou um adolescente em mim e falou assim para mim: pastor, o senhor prega muito.
Eu queria tirar uma foto com o senhor. Nisso, quando eu olhei, chegou uma pessoa perto de mim. Quando eu olhei, era a mãe. A mãe disse: pastor, meu filho falou do senhor hoje o dia inteiro. Ele pode tirar uma foto com você? Claro que pode. Tirei uma foto. Quando ele acabou de fotografar, ela acabou de fotografar, ele disse: eu queria pregar igual o senhor. Eu falei: não, você vai pregar mais do que eu, porque para ser igual eu, já tem eu, seja melhor. Aí ele veio e me deu um abraço. Acabei de abraçar isso aqui, quando eu virei, veio o outro aqui. pastor, puxa vida, eu olhei para o senhor assim, ó, o senhor debaixo da lâmpada do ginásio, a cabeça do senhor até brilhava. Eu falei: não. Esse aí ele quis elogiar tanto que acabou queimando a lâmpada. Eu falei: filho, você quer tirar foto? Tira uma foto com o tio aqui e vamos para casa que nós ganhamos mais. Pode parecer brincadeira, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que eu peço para Deus blindar o meu coração todo dia. Senhor, eu não quero ser maior do que ninguém. Eu não quero me achar nada melhor do que ninguém. Se o Senhor me ajudar a ter a tua graça, o povo junto comigo, e ser tua boca onde eu passar, glória. Você vai ver Paulo dizendo nas suas cartas: eu, Paulo, o apóstolo. Você não vai ver Paulo dizendo: eu, o apóstolo Paulo. Não, primeiro ele dava o nome, para depois dar o cargo. Por quê, pastor? Porque cargo é consequência, nome é caráter. Tem gente que quer se esconder atrás do cargo. Eu, fulano de tal, chamado ciclano. Não, senhor. Paulo diz: eu, Paulo. Antes de eu ser apóstolo, primeiro eu sou Paulo. Eliezer disse: eu sou servo. O que eu trago na bolsa não é minha. Aí ele começa a contar tudo o que ele fez. Meu Senhor me chamou, me fez eu jurar. Eu fiz o juramento, andei 30 dias. Cheguei aqui na cidade, fui para o lado de fora. Fui na fonte, desci na fonte. Coloquei até os camelos para orar. Eu fiz uma oração na fonte. A oração que eu fiz foi essa, essa e essa. E eu estava ainda falando quando chegou essa moça aí, por nome Rebeca. Tudo que eu pedi para Deus, Deus fez. Quando você chegar na tua casa, leia o texto, irmão. Vai até o verso 67. A Bíblia vai dizer que quando ele acaba de falar isso, o pai de Rebeca olhou e falou assim: sobre este negócio nós não temos nem bem nem mal para falar. Vamos traduzir? Mas se é isso que o senhor está falando, então isso aí é coisa de Deus mesmo. Não tem o que falar. O senhor quer o quê? Eu vim buscar ela. Eu posso levar? Mas claro que pode. Se isso aí é coisa de Deus, só pergunta se ela quer. Ô, Rebeca! Pois não, irás tu com este varão? Ela disse: irei, mas é agora. Estou pronta. Oh, glória a Deus. Irmão, o texto vai dizer: a mãe entrou em cena e falou: espera só um minutinho, eu posso fazer um pedido? Pois não, deixa minha filha comigo 10 dias, só para mim me despedir dela. Porque Abraão foi e não voltou nunca mais. Isso aí já faz 65 anos. A minha filha vai, nós não vai se ver mais. Você me dá 10 dias só para me despedir dela, para ela voltar? Todo mundo na casa falou: mas 10 dias dá para ficar assim. 10 dias dá. Não dá, senhor? Eliezer, não dá, não. Eu não vim passear, eu não vim gastar, eu não vim dormir, eu não vim brincar, eu vim numa missão. E a minha missão é chegar, olhar, escolher, preparar para levar. Chegar, olhar, escolher, preparar para levar. Eu tenho uma notícia: ele te viu, está te preparando e a trombeta pode tocar a qualquer momento. Irmãos, não tem gente que acha que é assim: eu pequei, mas eu tenho 10 dias para me consertar. Eu peco de manhã, mas à noite eu peço perdão, entro na presença de Deus e eu fico quietinho. Cuidado, hein? Pode ser que o Eliezer fale: eu não vou esperar, não. Aí o texto vai dizer que ele coloca a Rebeca em cima do camelo. Diz o texto que ele anda 30 dias. Que cena. Eu encerro aqui. De longe, diz o texto, que ela olhou, quando ela está chegando na terra de Abraão, quando ela olhou, ela viu um moço, 40 anos, solteiro. E o... tem um obreiro aí que se alegrou agora, irmão. Aí o texto vai dizer, olha o que a Bíblia vai dizer desse moço, irmão. E ele subia no caminho da oração. Não estava em rede social nem em sala de bate-papo, não. Não estava em sala de casais, não. Não, subindo do caminho da oração. Quando ela olhou, o texto diz que ela desceu do camelo e falou para Eliezer: quem é aquele moço que vem vindo ali? Aquele moço? Aquele moço é seu esposo. O que você achou? Gostei. Subiu no camelo, tampou a cabeça e se preparou para encontrar. Eu encerro dizendo isso. Não tem texto bíblico que enquadra mais a Trindade e a igreja do que Gênesis 24. Quando eu falo de Abraão, eu falo de Deus. Quando eu falo de Isaac, eu falo de Jesus.
Quando eu falo de Eliezer, eu falo do Espírito Santo. E quando eu falo da Rebeca, eu falo da igreja. O pai chama Eliezer e diz, vai lá e procura uma noiva. Se ela quiser vir, ela vem. Se ela não quiser, pode deixar que ela vai. Só tem uma coisa, quem você achar, procura, prepara e traz. Procura, prepara, oh glória, e traz. Procura, prepara e traz. Eliezer chegou, está procurando, está preparando, e a qualquer momento, você está pronto, irmãos? Eu não sei se você já ouviu isso, mas se você não escutou, escute. A Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã, melhor dizendo, todos nós estudamos isso na escola. Os Estados Unidos perdeu para o Vietnã. Eles tinham um armamento bélico, mas o povo do Vietnã tinha estratégia. E o terreno deles não era para qualquer um, não. O terreno deles era para quem tinha estratégia. Começou a morrer muito soldado americano no campo de batalha. E um determinado dia, o governo americano leu uma carta numa cidade dizendo: todos os homens dessa cidade de 16 a 60 anos, sem exceção, vão para a guerra. No culto da noite foi uma despedida muito triste. O pastor olhou para a igreja e disse: irmãos, a partir de amanhã nós não estaremos mais aqui de 16 a 60 anos. Ficará na igreja só irmãs, só crianças, alguns adolescentes e os anciões. Fomos convocados para ir para a guerra. Aquilo não foi um culto, foi uma despedida de lágrima. Só que na mocidade da igreja diz que tinha uma moça que estava noiva, com o enxoval comprado, a casa mobilada, a data do casamento marcado. Olhou para o noivo e disse: mas você não vai, né? Nós estamos com o casamento marcado. Ele disse: eu não posso faltar, eu preciso ir. Eu fui convocado, se eu não for eu estou preso. Ela disse: mas se você for, você não volta. Ele disse: não, eu volto, eu não sou todo mundo, eu volto. Ela disse: mas todo mundo que está indo está morrendo. Quando falarem que um morreu, o outro morreu, qual a esperança que eu tenho que você vai estar vivo? Ele arrancou a aliança de noivado do dedo e falou: leva a minha aliança. Todas as vezes que olharem para você e disserem que eu morri, você olha para a aliança e diga: o meu não morreu, o meu prometeu que um dia vai voltar. Foi para a guerra, passaram-se 1 ano, passaram-se 2 anos. Veio uma carta lida na praça central da cidade dizendo: todos os homens dessa cidade, sem exceção, perderam a vida no campo de batalha, morreram como heróis. Um choro grande na praça. Homens da cidade do lado ouviu dizer: lá só tem criança, velha e mulher, vamos para lá. Mulheres se entregou em casamento para outros homens. Jovens se entregou em casamento para outras moças. Mãe que já era mãe, casada, mãe de filhos, se entregou para outro homem. Passaram-se mais 1 ano, 3 anos no total. Foi lida uma carta de desculpa na mesma praça, pedindo desculpa, que quando aqueles homens chegaram na guerra, a guerra praticamente já tinha acabado. Nenhum daquela cidade tinha morrido e os homens estavam voltando para sua casa. Uma olhou para a mãe e disse: mãe, e esse filho que você tem na barriga e não é do meu pai está chegando? A outra, a sogra olhou para a nora e disse: e meu filho que está voltando e você já se deu de casar para outro homem? Mas ela olhou para a aliança e disse: eu sabia que o meu um dia ia voltar. Aí vai se cumprir o que Paulo disse aos crentes de Coríntios: em quem vós também estáis? Depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que se tornou o penhor da garantia que um dia ele vai voltar. Eu encerro com essa frase, meu irmão: não se embriague, não se prenda, não deixa ninguém tirar o teu foco e a tua fé. Nós estamos num campo de batalha. Eu nunca vi tantos sinais do Eliezer já preparando a noiva para levar como nesses últimos dias. Eu conheço o Catanduva há 42 anos. Eu nunca vi tempestade de poeira. Aquilo parecia o fim do mundo. Você já ouviu falar da lua vermelha, meu irmão? A lua vermelha começou do ano passado. Que Deus nos guarde, meu irmão. Que Deus guarde a minha e a sua casa. Que Deus guarde a minha e a sua vida. Que Deus guarde a minha e a sua família. Eu vou te dar uma notícia: melhor do que todos os bens presentes que o mundo pode te oferecer é ter o nome escrito no livro da vida, onde ninguém apaga. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário ou seu pedido de oração. Estamos juntos em fé. Permaneça firme, porque Deus é contigo. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Deus te abençoe poderosamente.